Pesquisadores da UFAL analisaram imagens de satélite e a conclusão dessa análise contradiz tudo o que o governo federal e a própria Petrobras vem falando até agora da tal origem do óleo. De acordo com essa pesquisa, o vazamento pode ser em um campo de exploração no fundo do mar, em águas brasileiras. O repórter Neto Mota está ao vivo com o professor Humberto Barbosa, que é o responsável por essa análise e vai trazer mais informações, as informações detalhadas. Uma verdadeira bomba, Neto Mota! Verdade, viu, Tiago? Desde o início das investigações em relação à mancha de petróleo cru, que continua aí atingindo mais de 260 praias do país, o governo federal informou que esse petróleo, análises mostraram que teria vindo da Venezuela. Mas análises aqui do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite vinculado ao FAO mostra que a coisa é bem diferente. Eu estou aqui, como você falou, com o professor Humberto Barbosa, que vai nos explicar. Professor, bom dia. Que estudos foram esses? Como é que aconteceram para que a gente possa entender e o que eles apontaram? Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Primeiramente, a capacidade de receber esses dados, que são dados independentes, são de informações de um satélite europeu, um satélite com uma função especificamente para monitoramento de desastre natural, que é o Sentinel-1, e esse Sentinel-1 ele tem outros sensores que são os Sentinel 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma missão complexa e esses dados estão disponíveis para toda a comunidade internacional, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso. O LAPS tem acesso a esses dados e tem programas específicos para analisar essas informações. Então, o que a gente fez desde o início, quando foi informado da primeira mancha na região costeira da Paraíba? Foi fazer um levantamento de todas essas informações, de toda a região costeira, saindo do Maranhão até o sul do Espírito Santo. Ele estendeu além da faixa costeira do Nordeste brasileiro. É um quebra-cabeça, porque essas imagens elas têm uma qualidade diferente de outras imagens de satélite. É um radar de abertura sintética. O que isso significa para quem está em casa? É um radar que ele simula uma situação em que eu não dependo de se está de dia, de noite, se tem nuvens, ele exatamente consegue mapear a superfície, ele não tem interferência de informações meteorológicas. Então, a partir disso, ele também tem uma faixa muito específica, muito estreita, ele cobre 250 quilômetros a 300 quilômetros de faixa, e aí ele precisa de vários dias para cobrir uma longa faixa. Então, já começa esse quebra-cabeça, mas são informações mais adequadas, são as ferramentas recomendadas para se olhar derramamento de óleo, tanto aqui no Brasil como em qualquer outra parte. Então, primeira hipótese nossa, as imagens do Sentinel que têm sido utilizadas para outras regiões conseguiriam capturar essas mesmas manchas? Sim, a gente começou a detectar esses fragmentos, mas a gente ainda não ficou contente com a fragmentação que estava sendo encontrada, com muita interpretação de imagem e processamento. A gente traçou a segunda hipótese. Sentinel, primeira hipótese respondida. Sentinel consegue registrar essas manchas. Segunda, qual é a origem? E aí foi um grande quebra-cabeça. Nas últimas 3 semanas, eu fiz levantamento de quantidade de imagens enormes, exige uma capacidade computacional do laboratório muito alta. E aí, coincidentemente, segunda-feira, a gente teve a passagem do Sentinel na nossa faixa costeira aqui do litoral nordestino, inclusive aqui de Alagoas, pegando toda a faixa, saindo do Rio Grande do Norte até o sul do Espírito Santo, uma faixa contínua de 250 quilômetros, bem próximo da região costeira. E foi exatamente uma dessa passagem do Sentinel que registrou uma mancha intacta. Essa mancha que chamou mais atenção, porque até então o laboratório e a equipe, a gente tinha olhado só fragmentos. Esses fragmentos não montavam o quebra-cabeça. Mas essa mancha, assim, quando eu vi, é mais ou menos traçar para quem está em casa, é quando um médico especialista pega um raio-x de um pulmão de um paciente, ele não vai te explicar, mas ele tem conhecimento técnico para ver que uma mancha ali pode ser necessário ter que fazer outros exames para avaliar qual é aquela situação, se é uma cancerígena ou não. Eu vi uma mancha, já me chamou a atenção, e daí eu fui fazer outros levantamentos, que foram levantamentos de topografia da região, porque pode interferir,
foram levantamentos de abalos sísmicos e foi levantamento de exploração de petróleo. E como a gente já tinha uma experiência com os dados da ANP na região do Pinheiro, a gente utilizou essas mesmas informações de perfuração de petróleo fora do mar, que a gente chama offshore, para tentar ver se havia alguma área vizinha que pudesse explicar. Porque o primeiro ponto que a gente viu da Grande Mancha, para você que está em casa, essa mancha ela tem uma extensão de 56 quilômetros de extensão, por uma largura de 6 quilômetros, a uma distância de 55 quilômetros da região costeira, no município do Prado, no sul da Bahia, um pouquinho ali descendo já Porto Seguro. Então, é uma coisa muito grande que chamava a atenção, mas ela tinha na origem uma questão mais pontual. E aí ela vinha com muita intensidade ali, e aí a gente começou a deduzir que uma hipótese ainda está sendo avaliada e precisa que a Marinha também confirme isso. A gente tem a localização, que é exatamente se poderia estar vindo de um posto de perfuração, que poderia ter sido resolvido isso, e ele voltou novamente até o derramamento. Então não viria, professor, de um navio, como todo mundo tem falado, viria de um poço de petróleo que provavelmente poderia ser do pré-sal, de repente. Sim, a gente não descarta que possa ter navios também que possam ter feito isso, porque teve uma passagem que a gente olhou isso, de uma longa linha ali próximo do Rio Grande do Norte, acompanhada de um navio. Mas ela não foi suficiente para responder. Essa mancha, sim, ela foi mais decisiva, porque pela quantidade de óleo que está chegando na região costeira, não é só a questão de um navio, e ele não faria isso numa região onde que já tem um monitoramento constante da Marinha. A gente ficou sabendo ontem que a Marinha está com 3 navios, e essa mesma imagem do Sentinel, ela captura também o registro, a reflexão, não a reflexão, o retroespalhamento de navios, o que a gente também detecta próximo da mancha, 3 navios, que a gente não pode dizer que é da Marinha Brasileira, se estava passando, porque é uma área de passagem de muitos navios. Durante o dia, é mais ou menos como um trânsito, uma rodovia normal. Mas Professor, esses vazamentos ainda estariam acontecendo? É muito difícil dizer isso, porque essas imagens, elas não são contínuas, eu não consigo ver elas diariamente, eu preciso de número de dias para que o satélite volte de novamente cobrir aquela área específica, ou seja, eu preciso de 6 dias para que aquela nova faixa, daqui a 6 dias o satélite vai cobrir novamente. Ele está cobrindo outras áreas vizinhas a essa faixa, e daí quando eu monto todas as faixas, eu tenho toda a região monitorada, mas ela não faz isso de uma única vez, ela faz de várias vezes, e isso é que dificulta que a gente tenha um monitoramento contínuo. Mas hoje eu devo estar olhando uma outra faixa aqui na região Nordeste, hoje no final da tarde, eu devo estar analisando outras faixas que o satélite está passando hoje, que não é a mesma faixa que a gente registrou na segunda-feira. Professor, qual a localização dessa faixa, dessa extensão de petróleo que o satélite apontou? Novamente, ela tem uma extensão de 50, ela está no formato meia-lua, ela se destaca, né, em relação à água, no sul da Bahia, descendo Porto Seguro, né, você quando passa ali Porto Seguro, vai encontrar alguns municípios, o Prado, se eu pegar o município do Prado e traçar uma distância da costa do Prado até 55 a 54 quilômetros, foi o início aonde estava a mancha, que se estende a 56 quilômetros com 6 quilômetros de largura. É uma área bem significativa, não é uma manchazinha qualquer como essas que estão chegando agora. É uma mancha que a gente deu sorte de pegar. Eu até costumo dizer que é mais ou menos como um paleontólogo, quando ele descobre um osso que conecta com... Ele não tem todo o quebra-cabeça montado, mas ele encontrou uma peça que vai ser importante para investigar e descartar a outra. A gente está longe em pesquisa de dizer que isso é conclusivo. Até é muito seguro para nós, pesquisadores, não dizer que isso é a última resposta. Mas ela traz muitas perguntas que não vai depender do laboratório, vai depender de dos órgãos competentes. Primeiro, é que a Marinha deve ter essa informação de que o Sentinel é capaz de capturar imagens de derramamento de óleo na nossa costa. Ok, professor. O Tiago, nosso apresentador, tem uma pergunta. Tiago? Primeiro, Neto, transmita aí o nosso agradecimento ao professor, tá? E seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Professor, eu quero entender o seguinte: se o tamanho dessa mancha for mais de 50 quilômetros, isso significa dizer, primeiro, que o que está aparecendo nas praias do Nordeste, pelo que a gente está entendendo, é apenas uma ponta do iceberg, uma ponta do problema. E segundo, se possivelmente está acontecendo esse vazamento em águas profundas, isso me leva a crer que nós estamos falando do pré-sal.
E o pré-sal seria de quem a responsabilidade, né? Da Petrobras especificamente? A gente tem essa informação? É possível oferecer essa informação? Essa primeira mancha que foi analisada lá na Bahia, ela seria a ponta do iceberg, o começo, ou dela teria surgido aí toda essa extensão de petróleo que atingiu o litoral? E se for do pré-sal, se de fato for comprovado que esse vazamento vem do pré-sal, de quem é a responsabilidade? A primeira coisa, Tiago, é importante a gente ver que a gente já vem a informar para o público, né, e de uma forma responsável. Muito cuidado com isso, porque a gente chegou até ontem a entrar em contato com a comissão do Senado, que está diretamente responsável pelos próximos 6 meses de acompanhamento que está acontecendo na nossa faixa, na nossa região costeira. E segunda-feira passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aprovou essa comissão, então ela começou já a atuar. Então ontem eu enviei essa primeira informação, mas não de uma forma detalhada, para o senador Randolph, explicando que a gente tinha encontrado um sinal que precisava saber também das autoridades antes que jogasse na imprensa. Só que ontem à noite eu recebi uma informação e que vi que a informação estava não estava muito precisa e que poderia comprometer todo o trabalho que a gente já tinha sido feito. Então eu fui forçado a ter que antecipar isso e a gente não queria colocar ainda essas informações porque elas precisam exatamente desses 3 pontos que você está colocando. Durante esses 60 dias que a região costeira do Nordeste vem sofrendo, impactada por esses fragmentos, e alguns maiores e outros menores, mas em toda a região costeira, a gente olhou dentro do possível, dentro das limitações visuais, muitas vezes de processamento, a gente não tinha encontrado uma mancha, porque existe muito ruído, tá? Tem que se explicar. Novamente, para o público, é uma chapa do pulmão, muitas vezes tem informações aí que um médico tem que tomar cuidado antes de ter certeza. Então a gente vê muitos sinais que pode levar a dizer, isso aqui é isso, e não é, porque a gente descartava. E essa não, essa foi a primeira mancha que a gente olhou, a gente encontrou outras manchas, mas ela tinha interpretação mais difícil de eu avaliar e dizer com certeza que era petróleo. Então essa foi a mais conclusiva mancha que a gente encontrou e que ela pela primeira vez não estava fragmentada, ela é de uma dimensão significativa, porque ela de certa forma impacta na própria imagem do satélite, ela tem uma outra característica que ela tem nuances em que a superfície do mar realça essa característica dessa imagem. Então, primeira coisa, a gente tem que concluir que ela é só um quebra-cabeça, uma peça importante nesse quebra-cabeça que precisa ser validada, o que a Marinha também olha essas mesmas imagens, deve ter especialistas da Marinha, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, tem especialistas na área de oceanografia por satélite, que pode também fazer uma análise mais rigorosa dessas imagens, mas alguém também vai ter que precisar olhar ali na região e verificar. Primeira hipótese é de que ela pode estar associada a um poço de perfuração, porque é uma área de exploração e está muito próximo da região costeira, ou seja, ela está dentro dos limites das águas internacionais que o Brasil tem o direito, ou seja, um navio ou qualquer exploração ali tem que ter conhecimento da Petrobras. Existem empresas que exploram, existem, mas elas têm que ter autorização para explorar esse petróleo. Então, a gente está levantando isso, uma hipótese, pela quantidade ali, não seria um navio que derramaria uma quantidade tão grande numa área que já está sendo monitorada. A gente não está falando de uma imagem de 3 semanas atrás, a gente está falando de uma imagem de segunda-feira, que ela pode ter sido também registrada pela Marinha, porém a única diferença é que a gente, tanto a Marinha como eu, posso ter a mesma imagem, mas a informação em loco ainda é com a Marinha. E também deve-se lembrar que a circulação do oceano, ela segue certos padrões como a atmosfera. Nessa época, nos últimos 60 dias, a gente tem domínio de ventos de sudeste e correntes marinhas que fazem com que essa fragmentação se espalhe de forma aleatoriamente na nossa região costeira. Ok, professor, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu estou devolvendo aqui para o Tiago, mas a gente vai ter aqui, a gente vai fazer uma entrevista com o professor e a gente vai exibir logo mais no programa Fique Alerta. Tiago, eu volto com você e a gente continua investigando a procura aí da causa das manchas de petróleo cru.